tutorial é mostrar como pode ser construída uma curva de calibração, verificar a faixa de linearidade, faixa de trabalho, principalmente o limite superior, e ainda calcular a concentração de uma amostra, de acordo com a absorvância obtida no espectrofotômetro, e, através da equação da reta, determinar a sua concentração, de uma maneira bem simples, usando essa equação da reta. Então vamos iniciar nosso tutorial. Aqui tem os valores de concentração e de absorvância, né, simulados no caso. Para você fazer uma curva usando o Excel, é só marcar no eixo X, é do lado esquerdo da tabela, a concentração. No eixo Y vai sair a absorvância, né, que é o lado direito da tabela. Marcou, selecionou os valores, vai no inserir, dispersão, escolhe o primeiro onde não tem nenhuma reta ou curva traçada, já traça direto, clica com o mouse em um dos pontos, vai com o botão direito, clica, adicionar linha de tendência. Aqui tem os tipos de equação, podem verificar que está muito mais, talvez, por uma logarítmica. Eu vou considerar como se fosse linear, para verificar, se você marcar aqui, exibir equação no gráfico, a equação dessa curva, e o R ao quadrado no gráfico, que verifica, na verdade, qual é a correlação entre os pontos. Um R ao quadrado igual a 1 quer dizer que é 100% de correlação entre os pontos. Aqui deu 89% de correlação, 89,7. Vou puxar o gráfico para cá. Vou fazer agora, de novo, só que em vez de escolher linear, vou escolher o logarítmico. Parece que se enquadra melhor no perfil dessa curva. Então aqui eu vou clicar de novo com o mouse, com o botão direito eu clico e aparece esse quadradinho aqui, adicionar linhas de tendência, e vou escolher, em vez de linear, o logaritmo. Vai traçar uma curva, né, logarítmica, e aí, um gráfico, exibir a equação no gráfico, o valor de R ao quadrado. Vamos comparar aqui. Aqui a equação não é mais uma reta, é uma equação logarítmica. Vou puxar para cá. Podem verificar que melhora um pouco a correlação entre os pontos, mas não é o ideal. Não está se aproximando, está com 90% de correlação entre os pontos. Bom, se eu considerar que existe uma faixa que é mais linear, nessa curva, por que não selecionar essa faixa linear para poder trabalhar com a equação da reta? Fica muito mais fácil de trabalhar. Então eu posso calcular o fator. O fator é calculado pela relação entre concentração e absorvância. É igual ao valor de concentração dividido pela absorvância. Aqui deu um fator de 100. Se eu puxar, arrastar para cá, eu obtenho todos os fatores. Pode observar que esses fatores são mais homogêneos, estão em torno de 100. De 90 até, né, 104. Mais ou menos, se você fizer uma média, talvez encontre 95. E aí você vai ver que ele varia, tem uma certa variação, mas quando começa a ficar mais distante de uma média, em torno de 95, 117, 138, 162, são muito fora dessa média. Então, essa região, e você olhando no gráfico, você também confere isso. Até o valor de 300, você tem ainda um ponto, se você clicar, verificar aqui, ele ainda está na faixa linear. Deixa eu ver se eu consigo observar. Aqui. Esse aqui, se você observar, é o ponto de 300. Aqui, o ponto de 400 já está saindo dessa reta aqui. Ok? Então, eu venho aqui, pelo fator e pela observação na reta, eu sei que até 300 é linear. Vou marcar essa porção linear em amarelo. Vou fazer agora o gráfico, marcando os pontos, inserir, dispersão, aqui de novo, marco aqui os pontos, vou com o botão direito, adicionar linha de tendência, eu sei que é linear mesmo,
Não vou definir interseção em 0, 0. Eu não sei quais são os valores abaixo de 0,1 de absorvância. Então, não tem como definir. Fecho. Obtenho agora uma equação da reta e o r ao quadrado. Observe que o r ao quadrado agora é 0,9982. 99,8% de correlação entre os pontos. Melhorou bastante. Com essa equação da reta, se nós considerarmos agora que nós vamos ler absorvâncias de uma amostra, né, e queremos achar a concentração dessa amostra, vamos dizer que as absorvâncias sejam de 0,15, vamos supor, né? Deixa eu só centralizar aqui. Aqui, 0,38, valor de absorvância. Você está lendo de amostra, 0,55, 0,74, 0,98, 1, opa, deixa eu acertar aqui, 0,98, aqui, 1,25, estamos colocando os valores aqui, simulando umas leituras de amostra, 1,57, 1,82. Bom, observando aqui os valores de absorvância da minha curva, eu vejo que até 2,95 ainda é na faixa de linear. Então, podemos explorar aqui resultados de amostras de 2,33, 2,59 e vamos chegar aqui a 2,93, 3, vamos passar aqui da linear 3,45, 3, vamos supor que alguns valores de amostra, 3,8, 3,74, e vamos ver aqui qual seria a concentração, né, dessas amostras cujas absorvâncias estão aqui, nessa linha à esquerda. Se eu considerar isso aqui e quiser calcular, eu vou colocar igual, usando a equação da reta, abro um parêntese. Bom, o y é a absorvância, então eu coloco absorvância. Se eu quiser resolver para o x, que é a concentração, eu tenho que subtrair do 0,044, que é o coeficiente linear. É o valor, né, que o gráfico, a reta, atravessa o eixo y, em 0,044. Então, se eu subtrair o y menos 0,044 e dividir pelo coeficiente linear, que é quem multiplica o x, que é a minha concentração, eu vou obter o valor de x exatamente dessa forma. Então, menos 0,044 dividido pelo coeficiente linear, 0,0097. Isso vai dar exatamente a concentração, o x, que é a concentração dessa amostra. Bom, para uma absorvância de 0,15, deu uma concentração de 10,9. Se nós observarmos os valores aqui da tabela, uma concentração de 10, a absorvância é 0,1. 0,15 está entre 10 e 20 de concentração, e aqui entre 0,1 e 0,2. Deu uma concentração de 10,92. Se eu vier aqui, deixa eu ver se a fórmula está correta. A18 é a absorvância, menos 0,044, dividido por 0,0097. Ok. Se eu pegar agora e arrastar, certo? Aqui, eu obtenho todas as concentrações. Para a absorvância de 0,38, a absorvância de 0,38, que está aqui, deu uma concentração de, esperado aqui, 0,38, 34. 0,55 de absorvância, 0,55 de absorvância, que está por aqui, deu uma concentração de
52, e assim sucessivamente. Agora, quando chega, até onde eu posso usar a equação da reta? Até o 2,93 de absorvância, porque o máximo de absorvância aqui relacionado à porção linear, o limite superior linear, é 2,95. E aqui deu 2,93. Mais do que isso de absorvância não é indicado, porque foge da linearidade. Entra nessa outra porção aqui, que não é mais linear, segue uma outra equação. Então, você não pode utilizar. Caso a absorvância da amostra dê superior ao teu limite superior de linearidade, você deve diluir essa amostra e obter um novo valor de absorvância, uma nova leitura, colocar na equação da reta, obter o valor, né, da concentração e multiplicar pelo fator de diluição. Se ela for diluída 2 vezes, né, e eu obtive uma absorvância de 1,25, cuja concentração é 124, se eu diluir 2 vezes, vai ser 248 de concentração. Se eu tivesse diluído 4 vezes e obtivesse esse valor aqui de absorvância, eu multiplicaria esse 124 de concentração por 4, certo? E assim sucessivamente. Agora, esses valores aqui estão fora da linearidade. Eu não posso confiar nesses resultados. Eu não posso achar que, quando eu achei 3,45, a concentração é de 351, porque eu não tenho uma reta perfeita. Tanto que a minha leitura do meu padrão, né, de 400 deu 3,4. 3,45 é próximo a 3,4. Então, o esperado seria, se fosse uma reta, 351. E no caso aqui, pela minha, né, se for na minha curva, eu não vou encontrar isso exatamente. E não é um valor confiável. Essa leitura de absorvância, ela não está proporcional, né, à concentração. Ok? Eu não posso confiar nesse resultado dessa forma. Então tem que diluir e multiplicar pelo fator de diluição. Ok? É isso aí, pessoal.